Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, o primeiro domingo da sua semana do ano de 2024. Então, Vera Reflexões já está iniciando o ano de 2024 para lhe entregar mais conhecimento, revelações, reflexões sobre a palavra de Deus, porque dias piores virão, as adversidades continuam a cada ano. Por isso, nós precisamos estar fortalecidos no Senhor, com uma estrutura espiritual robusta, para não desanimarmos, para não nos entregarmos à depressão, ao desânimo diante das adversidades. Existe um cenário mundial de guerra, nações contra nações, se armando, se confrontando. E isso sempre nos traz preocupação, não é verdade? Principalmente quando temos familiares no exterior, em outro país. No meu caso, eu tenho 2 filhos fora do Brasil. E tudo isso nos traz preocupação. Mas nós temos que aprender a descansar no Senhor, conhecer os seus princípios, conhecer a sua doutrina, para podermos estar robustos, enfrentando qualquer adversidade, qualquer surpresa que possa chegar até nós. Então, a nossa reflexão hoje, nós vamos começar um estudo. Nós finalizamos em 2023 mensagens sobre a pessoa de Jesus. O mês de dezembro foi dedicado a essa pessoa maravilhosa, perfeita, nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Agora, em janeiro, nós vamos iniciar com um outro estudo para a sua reflexão, que fala sobre a doutrina de Deus. Então, vamos começar definindo o que é que significa a palavra doutrina. Se você for no dicionário, você vai ver que doutrina é um conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Vemos também que doutrina é um conjunto de princípios que nós repassamos para aqueles ouvintes, a fim de determinar uma conduta, um proceder nesta caminhada aqui pela terra. Então, a doutrina de Deus são os princípios de Deus, os princípios verdadeiros, os princípios que nos traz sucesso quando nós aplicamos a nossa vida. Para conhecermos a doutrina de Deus, essas ideias coerentes de Deus, que muitas vezes não são coerentes para o ser humano natural, mas quando nós começamos a conhecer a Deus, nós vamos experimentando essa coerência através de experiências de fé, de experiências vividas, de momentos difíceis. Então Deus começa a se revelar para nós, dentro de uma coerência que às vezes nós não entendemos de imediato. Nós vamos entender às vezes anos depois, dias depois. É realmente uma questão de você ter a revelação de como Deus está se manifestando na sua vida, não só nos momentos de êxito, não só nos momentos de alegria, mas também e principalmente nos momentos difíceis de adversidades. Porque o nosso Deus, o Deus de Israel, ele é coerente, ele tem ideias coerentes, ele tem um plano já estabelecido para você, para mim, desde a fundação do mundo. E ele quer nos ensinar os seus princípios. Então, a doutrina de Deus, para nós conhecermos esta doutrina divina, perfeita, nós precisamos conhecer a esse Deus de uma forma mais profunda. Estamos falando aqui do Deus de Israel. E na teologia sistemática tem uma matéria que aborda essas questões, que é chamada de teontologia, que significa o estudo do ser de Deus. Muitas vezes nós nos referimos a Deus, graças a Deus por isso, graças a Deus por aquilo, Deus me livrou disso, Deus me deu grande vitória nessa área.
Mas será que nós conhecemos de uma forma mais profunda esse Deus? Todo tempo todos falam em Deus, até os ímpios, até aqueles que não creem. Sempre estão dando graças a Deus. Mas será que nós conhecemos de uma forma mais profunda quem é Deus? Como Ele é? Será que essa noção popular de divindade condiz com o Deus da Bíblia? Mas nós podemos realmente conhecer ao nosso Deus. E vamos conhecer se nós estivermos determinados a buscá-lo, a experimentá-lo, a ler a sua palavra, a meditar na sua palavra, a viver a sua palavra. Quando estamos vivendo a palavra de Deus, nós estamos vivendo os seus princípios. Por exemplo, Deus diz: ame os seus inimigos. É um princípio de Deus. É um princípio divino do Deus de Israel. Mas o mundo diz: odeia seus inimigos e faça revanche. Aplique uma revanche se você foi ofendido. Esse princípio do mundo é contrário ao princípio de Deus, que diz: ame os seus inimigos. Se alguém lhe chamar para percorrer 1 milha, ande 2, ou seja, você faça mais além, algo mais do que aquilo que estão lhe pedindo. É um princípio da doutrina de Deus. Então, nós, quando começamos a conhecer mais esse Deus e conhecer mais os seus princípios, nós vamos ver que muitos deles entram em choque com aquilo que nós temos aprendido de uma forma humana, através da nossa experiência humana, mas ele vai nos corrigindo e vai nos dando graça para realmente aceitarmos os seus princípios, vivermos os seus princípios e aplicar estes princípios em nossa caminhada. Então, um verdadeiro estudo teológico, ele já pressupõe a existência de Deus. Embora essa questão da existência de Deus é algo muito mais profundo e precisa ser mais aprofundada através de outros cursos paralelos, como apologética, por exemplo. Mas aqui nós faremos uma pequena introdução sobre este conhecer a Deus, sobre esta existência de Deus. Então, nós podemos começar dizendo que há muitas provas de que Deus existe. Você sabia que tem provas de que Deus existe? Você sabia que a existência de Deus, ela é revelada no senso interior do homem? Aqui dentro, nós sentimos de alguma forma que Deus existe. Sabe por quê? Porque todos nós fomos feitos à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, isso está aqui dentro, no nosso DNA espiritual. Nós podemos também ver Deus revelado na sua criação. Quando nós olhamos para esta criação, para o mundo criado, para as florestas, para os mares, para os animais, para a flora, nós ficamos muitas vezes extasiados e temos que admitir: não, Deus existe. Deus existe porque esta criação se revela, se manifesta de uma forma tão bela, tão linda e tão complexa também, que só pode ser através de uma pessoa divina. Então, Deus se revela no nosso senso interior, porque fomos feitos à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, está aqui dentro esse DNA espiritual, mesmo que nós tenhamos nos afastado de Deus devido ao pecado que veio ao mundo e que nós viemos dessa geração de pecado, mas lá no íntimo, lá no fundo, nós temos esse senso interior de que Deus existe. E Deus também pode se revelar e tem se revelado através da sua criação,
E principalmente ele se revela através da escritura, da leitura bíblica, da reflexão na sua palavra, na meditação. Deus começa a se revelar também através deste meio. Porém, apesar de todas as pessoas serem colocadas em contato com a verdade de Deus, porque nós sempre estamos sendo confrontados com essa verdade de Deus, apesar disso, essa verdade só vai poder ser aceita por nós pela fé. Nós já falamos de fé em alguns vídeos anteriores. A fé é uma graça, um dom que recebemos gratuitamente, um milagre que acontece na nossa vida. Essa fé depositada no nosso coração. E aí nós começamos a ter esta convicção interna de que Deus existe, porque Ele tem se revelado a nós através desta fé. Então, mesmo que intelectualmente nós falemos ou possamos dizer que Deus se revela através da sua criação, que Deus se revela no senso interior do homem, que Deus se revela através das Escrituras, mas se esta fé, se esse novo nascimento, esse despertar espiritual não tiver acontecido com cada um de nós, nós não vamos aceitar esta existência de Deus. Por toda a Escritura, por toda a Bíblia, tem um ensino muito claro de que Deus existe. Porém, isso ocorre de um modo que não é objetivo da Bíblia provar a existência de Deus através de um argumento lógico ou de uma declaração explícita. Deus não está preocupado em lhe convencer com argumentos lógicos ou com uma declaração tão explícita de que ele existe. Isso vai precisar de uma fé que é depositada no seu coração. Você não vai encontrar na Bíblia nenhum versículo que diz Deus existe. Você não vai encontrar na Bíblia nada, nenhum debate sobre a existência de Deus. Você não vai encontrar isso em nenhum livro da Bíblia. Porém, a grande verdade é que a Bíblia pressupõe a existência de Deus de uma forma muito natural. Veja o que nós lemos em Gênesis 1:1. Nós lemos o seguinte: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Observe que o autor bíblico aqui não está se propondo a lhe dar nenhuma explicação. Ele não vai dizer nada para te convencer disso, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Ele não vai usar nenhum argumento lógico para te provar que foi Deus que criou os céus e a terra. Ele simplesmente leva em consideração que a existência de Deus é uma verdade absoluta, inquestionável, e que está além de qualquer dúvida, está além de qualquer questionamento. E que dá sentido, essa existência de Deus dá sentido ao significado da criação. Então, quando nós lemos lá em Gênesis, todos os 7 dias, os 6 dias em que a criação foi revelada, foi manifestada, não existe nenhum argumento lógico para te convencer, não existe nenhum argumento científico, não existe nenhuma prova científica para te convencer disso. Simplesmente, o autor fala de uma forma afirmativa que Deus existe e que Ele criou toda a Terra, todo o universo. Mas Ele não está se propondo a lhe dar nenhuma explicação lógica. É uma questão de você ter esta fé no seu coração e crer na existência da palavra de Deus, na existência do próprio Deus. Então, essas primeiras palavras da Escritura deixam claro que só existe um único Deus que criou todas as coisas. Ponto final.
Ele não fala em vários deuses, é um único Deus que criou todas as coisas. Então a Bíblia não apenas apresenta Deus como sendo o Criador de todas as coisas, mas também ela apresenta as Escrituras, a Bíblia apresenta Deus como o sustentador de toda a ordem criada. Você pode ver isso em Atos 17, de 24 a 28. Isso revela que Deus é uma pessoa muito responsável, porque ele criou, mas ele não deixou à toa a criação. Ele está sustentando toda a sua criação. Todo o universo que o James Webb, esse telescópio mais avançado que temos hoje, tem mostrado, tem revelado as imagens do universo. Deus está sustentando todas as galáxias, estrelas, os astros, os planetas, tudo solto no espaço, dentro de um equilíbrio de forças. Ele está sustentando a você, ele está me sustentando a cada dia. Ele sustenta toda a sua criação, toda a sua obra criada. Em Isaías 55, de 8 a 10, nós vemos como esta fé que nós precisamos ter no nosso íntimo, no nosso coração, uma fé convicta da existência desse Deus, ela é necessária para nós caminharmos com Ele, para nós termos revelações dele, da sua palavra. Veja o que está escrito em Isaías 55, 8 a 10. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar. Se você ainda não tem fé, se prostre diante de Deus e peça esta graça, este dom, este presente, porque senão você não vai conseguir agradar a Deus sem fé. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Aqueles que se aproximam de Deus precisam já crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam, ou seja, Ele recompensa aquelas pessoas que o buscam. Em Gênesis 1:1, como nós já falamos, nós lemos: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Isso está em Deuteronômio 6:4. Está afirmando que o nosso Deus é o único Senhor. E esse que eu acabei de ler, sem fé é impossível agradar a Deus, está em Hebreus 11, versículo 6, e não Isaías, corrijam aí. Em Isaías 55, de 8 a 10, aqui nós lemos: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Então Deus está dizendo: eu sou diferente de vocês. Vocês foram criados à minha imagem, conforme a minha semelhança. Mas devido ao pecado, vocês se afastaram de mim. Essa figura de Deus ficou nublada em nós, ficou obscurecida. E nós começamos a ter pensamentos que não são de Deus. Nós começamos a trilhar caminhos que não são de Deus. E ele ainda diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então nós percebemos aqui que para nós caminharmos com Deus, para nós termos esta revelação de que Deus existe, para nós conhecermos a sua doutrina, que é a doutrina pura, porque existe a doutrina dos homens, mas nós precisamos conhecer a doutrina do Deus de Israel e caminhar segundo ela. Nós precisamos desta fé. Temos que passar pelo novo nascimento, onde o nosso espírito será vivificado.
essa fé será depositada em nosso coração. E aí nós vamos nos aproximando de Deus e conhecendo a Ele passo a passo. Pouco a pouco Ele vai se revelando a nós. E Ele vai revelando os seus pensamentos a nós, que não são os nossos pensamentos. Ele vai revelando os seus caminhos, que não são os nossos caminhos. E aí nós vamos começando a sofrer uma transformação no nosso íntimo, na nossa mente, no nosso coração e na nossa caminhada. Então, essa é a introdução dessa série de estudos que nós vamos ter agora, iniciando o ano de 2024, que é a doutrina de Deus. Conhecendo a Deus, nós vamos conhecer a sua doutrina. Ou conhecendo a sua doutrina, nós vamos, pouco a pouco, também conhecendo a Deus. Então, eu te aguardo no próximo domingo, dando continuidade a este tema, e vamos juntos conhecer de uma forma mais profunda ao nosso Deus, ao Deus de Israel, porque tempos difíceis virão e nós vamos precisar estar robustos espiritualmente para enfrentar essas adversidades. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Deixe seu like, não esqueça. Compartilhe essa mensagem. Seja um proclamador da palavra de Deus. Você vai ser abençoado, porque nós lemos aqui que nosso Deus, Ele é galardeador. Ele nos dá recompensa quando nós trabalhamos na sua obra. Até o próximo domingo. Eu te aguardo e vamos continuar juntos. Vera Reflexões no Facebook, YouTube, podcast e Instagram. Até lá!